Oi, gente! E aí, tudo bem? Estão gostando da leitura compartilhada? Nós chegamos ao capítulo 5, ou seja, estamos na metade desta leitura compartilhada. Gostaria de agradecer algumas mensagens que eu tenho recebido. Muito obrigado para quem está acompanhando a leitura e está gostando, tá? Eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Vamos lá? Desencadeie as duas palavras que transformam imediatamente qualquer negociação. Em agosto de 2000, eu era agente supervisor especial designado para a Unidade de Negociação de Crise de Elite do FBI. São os melhores dos melhores. A CNU desenvolveu uma cartilha poderosa para o mundo de alto risco onde se inserem as negociações de crise, o modelo de escada de mudança comportamental, que propõe 5 estágios: escuta ativa, empatia, entendimento, influência e mudança comportamental. Então aqui nós já estamos no ano 2000 e ele já está lá na elite do FBI. E ele foi enviado para as Filipinas para negociar a liberação de um refém norte-americano que estava sob o poder de terroristas. Pense que difícil, né? Eu não sei se eu seria capaz de ser uma agente de negociação de crise, mas eu estou gostando bastante desta leitura. Cria uma epifania sutil. Essa negociação entre mim e Benji não foi diferente de outras entre colegas que discordam de uma estratégia. Antes de convencê-los do que está tentando realizar, é preciso dizer algo que os leve a admitir: está certo. O avanço para o está certo geralmente não acontece no início da negociação. Quando ocorre, é invisível para o interlocutor. A pessoa, aceita o que você disse. E para esse interlocutor é uma epifania sutil. Epifania, eu fui pesquisar porque eu já tinha ouvido falar nessa palavra, mas eu nunca tinha procurado o significado dela. Ela significa como se a gente tivesse tido uma visão, uma iluminação. Então eu imagino que durante a negociação você vai argumentando com a pessoa, e aí de repente a pessoa tem esse clarão e fala: está certo. Né? Que foi o que aconteceu entre ele e o Benji. O Benji não é o terrorista que ele estava negociando. O Benji era o agente da Filipina que estava negociando com o terrorista, porque eles conversavam numa língua local. Então o próprio Voz, ele não podia fazer essa negociação porque ele não dominava essa língua. Então ele instruía o Benji e o Benji seguia o que ele falava. Só que o Benji não estava concordando com a abordagem dele. O Benji queria fazer uma abordagem direta assertiva. Vocês lembram dessa abordagem? Que geralmente não é muito legal. E ele tentando convencer o Benji a seguir a cartilha. E eles já estavam há algum tempo nessa negociação e o Benji já estava ficando meio cansado, né? E aí ele fala: não, eu entendo que você tenha raiva desse terrorista, gente, era um terrorista muito perigoso, ele... terrorista, gente, eu não vou entrar em detalhes porque quando a gente escuta a palavra terrorista, vocês já sabem o que está subentendido na palavra. Desencadeia um está certo fazendo um resumo. Depois de meses de negociação, Sayaf ainda se recusava a ceder. Decidi que era hora de apertar o botão de reiniciar. Na época eu não sabia exatamente que tipo de avanço isso nos daria. Só sabia que precisávamos confiar no processo. Usaríamos quase todas as táticas do arsenal de escuta ativa: pausas eficazes, encorajamento mínimo, espelhamento, rótulos, paráfrase e resumo. Então, até aqui, nas pausas eficazes a gente já viu, né? O encorajamento mínimo é você não incentivar, né? Você só ouvir a pessoa, mas não incentivar a ação dela. Espelhamento e rótulos também a gente já viu bastante. A paráfrase, ela é
como se eu fizesse, é o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou lendo o livro e estou falando para vocês a minha compreensão do livro. E se vocês forem falar para uma outra pessoa que vocês ouviram de mim, vocês também vão fazer uma paráfrase, porque vocês vão usar as palavras de vocês para contar para outra pessoa. Então a paráfrase é quando eu conto algo que eu ouvi, mas usando as minhas palavras de compreensão e não repetindo exatamente o que o outro disse. E o resumo é a união da paráfrase com o rótulo. Então, quando eu faço o resumo, eu vou falar o que eu entendi, mas ao mesmo tempo eu vou colocando os rótulos ali. E vocês perceberam no início desse trecho que eu disse depois de meses de negociação? Vocês conseguem imaginar uma negociação que dura meses? É muito tempo, né, gente? Então, eles já estavam há meses naquela situação, então apertar o botão reiniciar e vamos numa nova estratégia. Ele fez 2 páginas de relatório instruindo o Benji a seguir esse passo a passo para ver se eles conseguiam finalmente finalizar essa negociação. Está certo é ótimo, mas você está certo não muda nada. Direcionar para o está certo é uma estratégia vencedora em todas as negociações, mas ouvir você está certo é um desastre. Então, eles conseguiram, realmente deu certo a estratégia. O Benji seguiu todos os passos, né, de acordo com o que o Voz foi orientando. E ao final da conversa, o terrorista falou: está certo. E eles acabaram conseguindo liberar o refém. Inclusive, o terrorista ainda ligou para o Benji uns 3 dias depois e falou assim: você recebeu a promoção? Porque se fosse eu teria te dado a promoção, porque eu não sei o que você fez comigo, mas eu queria machucar aquele refém e não machuquei. Então deu muito certo a estratégia do Voz. Tanto que ele diz no livro que ele também conseguiu chegar, né? Ele foi promovido a chefe do setor, porque naquele momento ele estava designado, não sei se vocês lembram, ele estava designado na CNU. A partir dessa negociação, ele passou a ser o encarregado da CNU. E aqui, mas ouviram você está certo é um desastre. Ele conta nesse trecho sobre o filho dele. O filho dele jogava futebol americano. E no início, a posição dele no futebol americano era uma posição de defesa no time dele, ou seja, ele tinha que ir para cima dos adversários e defender o time dele para que o outro companheiro de equipe pudesse avançar. E num determinado momento do campeonato, o técnico decidiu inverter a posição dele para ele ser um atacante, ou seja, ele tinha que se esquivar das defesas, ele não podia mais ir para cima e atacar. E aí o técnico explicava, o pai dele explicava que ele estava fazendo errado porque ele continuava indo para cima dos adversários. E ele só falava pro pai dele: você está certo. Falava pro técnico: você está certo. Mas ele não mudava a atitude, gente. Então o pai dele chamou ele para uma conversa e usou um rótulo. Falou assim: parece que você acha que quem foge dos adversários é um fracote. Aí o filho dele pensou um pouco, né? Aquela pausa, lembra do silêncio, né? Falou: está certo. E aí naquele momento ele teve a epifania sutil e mudou o comportamento dele em campo e foi um excelente jogador durante o restante do campeonato. Usando o está certo para fechar uma venda. Ao preparar sua abordagem de venda, ela investigou tudo o que era possível sobre o médico. Soube que ele tinha paixão por tratar seus pacientes. Cada um era especial aos seus olhos. Melhorar a sensação de calma e paz dos pacientes era o resultado mais importante para ele. Como ela poderia fazer com que essa compreensão sobre as necessidades, os desejos e as paixões do médico trabalhasse a seu favor? Como será que ela ia fazer, né? Nesse trecho, o Voz está contando sobre uma aluna dele, que era uma vendedora de medicamentos, e ela já tinha recebido vários nãos desse médico que ela pesquisou. Então ela decidiu fazer uma abordagem diferente, afinal ela já estava fazendo um curso de negociações, né?
Ela pesquisou tudo que aquele médico gostava e acreditava. Então, quando ela chegou na próxima abordagem dela, o médico já, tipo, com o não preparado, vocês lembram que o não é proteção? Que é a segurança? Então, ele já estava com o não dele lá certo, né? Então, ele já chegou e falou assim, então, o que nós temos para hoje, né? Aí ela falou assim, se lembra da última vez que eu estive aqui, como você falou sobre os seus pacientes? Eu fiquei bastante interessada, eu gostaria de entender melhor como que é o seu tratamento, como que você acompanha a recuperação de cada paciente. O médico estranhou um pouco, mas, né, continuou e explicou tal. E resultado, ao final da conversa, ela conseguiu fechar a venda. Usando o Está Certo para o sucesso na carreira. Ao retornar para Seul, depois de obter um MBA, ele queria trabalhar na divisão de eletrônicos de consumo da empresa e não na seção de semicondutores onde fora alocado. Ele recebera 2 propostas de trabalho da divisão de produtos de consumo dos Estados Unidos ligou para o seu ex-chefe. Você deveria rejeitar essa oferta e encontrar o seu lugar aqui na divisão de semicondutores, foi a resposta. Então ele pensou bem, esse aqui também é um outro aluno do Voz, tá? Ele tinha feito o MBA, ele ainda estava nos Estados Unidos, ele ia retornar para Seul, ele é um coreano, e ele tinha recebido já propostas para mudar de setor. Ele ia continuar na mesma empresa, só que ele ia para o setor de eletrônicos de consumo, que era o que ele queria, e não semicondutores onde ele estava alocado. Então ele ligou para o chefe e perguntou, e o chefe dele disse não. Aí ele foi e procurou pelo RH para ver se tinha algum impedimento legal para ele mudar de setor. E aí ele descobriu que não. Então ele ligou novamente para o chefe dele, para o ex-chefe agora, né, atualmente, e falou, eu gostaria de saber qual que é o motivo real que eu não posso aceitar a promoção para o setor de eletrônicos de consumo, porque o que me impede de ir para lá? Não tem nenhum impedimento legal. Quando ele fez uma pergunta mais assertiva, o chefe dele acabou respondendo que ele queria que ele continuasse naquele setor como uma pessoa que defendesse o trabalho dele enquanto chefe, porque o chefe estava em busca de uma promoção. E ele seria o elo de ligação entre os funcionários e o chefe. Aí ele falou assim, mas eu não posso te defender isso mesmo estando em outro setor? O chefe, está certo. Mande a papelada que vai ser aprovada a sua mudança de setor. Então, às vezes a gente desiste de algo muito fácil, né? Ou não busca outras formas de abordagem. Então, nesse livro a gente está acompanhando que existem várias formas da gente abordar determinados assuntos e várias possibilidades de se chegar ao melhor para os dois lados, não é verdade? Lições-chave. Dormir na mesma cama e ter sonhos diferentes. É uma antiga expressão chinesa que descreve a intimidade de uma parceria sem a comunicação necessária para sustentá-la. Essa é uma receita para casamentos e negócios ruins. Então, nessa expressão, como ele mesmo já diz, né? Vocês dormem na mesma cama, mas vocês têm sonhos diferentes. Por quê? Porque falta comunicação. Então, a base, a chave de todo esse livro até agora que a gente pode perceber é o quê? É o diálogo, é a comunicação. Eu tive uma professora na faculdade, desculpa, gente, que ela dizia o seguinte: nós podemos falar qualquer coisa a qualquer pessoa. O que vai diferenciar é a forma, é o tom. Então, a gente já viu vários tipos aqui, né? A gente tem a forma de espelhar, os tipos de voz, os rótulos. Então, a gente consegue se comunicar muito bem desde que a gente se prepare para essa comunicação, que a gente esteja atento para essa comunicação. E tanto nos negociamentos, nos casamentos, misturei negociação com casamento, agora ficou bom o negociamento, né? Então, tanto no casamento quanto na negociação,
os parceiros precisam estar alinhados. E como que a gente faz esse alinhamento? Por meio do diálogo, né? Não inventaram nenhuma outra forma da gente chegar a um acordo sem ser conversando, né? Estabeleça uma consideração positiva e incondicional para abrir a porta e mudar pensamentos e comportamentos. Então, nessa primeira lição, a gente pode ver isso muito bem lá no caso da moça, né? Que foi conversar com o médico para fazer a venda. Ela fez já uma consideração positiva e incondicional. Ela já chegou falando sobre o trabalho dele, como que o trabalho dele era importante. Está certo é melhor que sim. Lembra do capítulo anterior que tinha vários tipos de sim? Então aqui o vós vai dizer que o está certo ainda é melhor do que o sim. Porque quando a pessoa fala está certo, significa que ela teve essa clareza, que ela teve aquela epifania sutil, ela entendeu os seus argumentos. Um resumo para desencadear um está certo. Então, às vezes você já está negociando há muito tempo, né? Alguma coisa, pode ser com seu esposo, com seu filho, com a sua namorada, com a sua filha, com a sua mãe, né? Você está querendo alguma coisa já há muito tempo e você não está conseguindo. Então, o que você vai fazer? Um resumo. Você vai pensar tudo aquilo que você já fez e vai chegar com todos os argumentos. Vamos testar? Desejo que vocês testem as coisas que a gente está aprendendo com esse livro. Eu também vou procurar testar, porque eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa péssima de negociação. Espero melhorar daqui para frente. Bom, esse foi o capítulo 5. Muito obrigada para quem me ouviu até aqui. Um beijo e até o capítulo 6.